Bom, o Ricardo falou bastante a respeito de como a célula-tronco se desenvolve, de como nós somos formados, né? Todo o nosso organismo, como ele é totalmente desenvolvido a partir de uma única célula. E a ideia aqui da aula é falar um pouquinho dessa relação da célula-tronco com a esclerose lateral amiotrófica. Então, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa que acaba matando os neurônios motores que partem aqui do córtex e vão lá para a medula, e também aqueles outros neurônios motores que nós chamamos de neurônios motores inferiores, ou o segundo neurônio motor, que é aquele neurônio que vem da medula e vai inervar cada um dos músculos do corpo. Então, só para nós termos uma ideia ali, acho que um exemplo de grande porte é a Anna Hickman, né? Imagina o tamanho do segundo neurônio motor que vai fazer o sinal para o músculo do dedinho da Anna Hickman. Então, nós estamos falando da maior célula do corpo, tá? Uma célula que atinge aí mais de 1 metro, o que é incomum perto disso. Então, ela tem diversas particularidades. E essas particularidades, elas apresentam, então, dentre essas particularidades, certas suscetibilidades que nós ainda não compreendemos de maneira completa. Então, por não compreendermos de maneira completa, o que nós chamamos de uma forma esporádica são aquelas formas em que você identifica a esclerose lateral amiotrófica no indivíduo, mas não é possível apontar qual é o mecanismo, qual é o motivo que gera a doença naquela pessoa. Alguns estudos já trouxeram à tona essa discussão se o excesso de atividade física seria um dos principais mecanismos de estresse para o neurônio motor, mas isso não foi comprovado. Por quê? Porque nós estamos falando de uma população muito específica, que eram ex-jogadores da Liga Italiana, lá da década de 80. Vários outros estudos trouxeram essa questão da exposição a campos eletromagnéticos. Trabalhadores que trabalhavam naquelas redes de alta tensão tinham uma maior predisposição para a doença, porém, nós não temos uma confirmação. Se nós olharmos para uma população maior, esses dados não se comprovam. Então, fica assim esse questionamento. Boa parte do que nós chamamos de ela esporádica, nós não temos um motivo, não se tem por que a doença se inicia. Cerca de 5 a 10%, a gente encontra um padrão, e é um padrão mínimo, ou seja, eu encontro a doença sendo transmitida de uma geração para outra e nós chamamos isso de ela familiar. Por quê? Porque nós sabemos que o componente que é transmitido de uma geração para outra é o DNA. Ou seja, existe alguma alteração nesse DNA que faz que, ao ser passado, a pessoa também vai desenvolver a doença. E aqui, muito específico, voltar... na ilha de Guam, onde o que se colocou por mais de 30 anos é que a exposição a esse tipo de aminoácido, que é um aminoácido não natural, o BMAA, ele seria o responsável por exercer um mecanismo de excitotoxicidade. O nome é bastante complexo, assim como o próprio neurônio motor. Então, essa excitotoxicidade é uma das hipóteses para a morte do neurônio motor. E o que é isso? Eu tenho um neurônio que é extremamente ativado e, por isso, é como se ele ficasse cansado. Ele passa, então, a morrer pelo excesso de função dele. Uma outra hipótese são aqueles danos gerados pelos radicais livres. Nós sempre ouvimos falar aí, os radicais livres eles são perigosos, porém, entre os perigos todos que eles apresentam, é perigoso também não tê-los, porque nós utilizamos alguns radicais livres para combater diversas doenças infecciosas. As reações inflamatórias, quando a gente coloca um complexo, que não é somente o próprio neurônio motor. O Ricardo apresentou de maneira assim fantástica que o sistema nervoso ele não é algo único, você não tem só neurônio ali, você tem diversos outros componentes que vão dar suporte e sustentação para essa célula nervosa. Entre essas células que dão sustentação, há algumas células, como as células da glia, que elas podem promover essas reações inflamatórias e trazer componentes que são tóxicos para aquele neurônio, ou ainda são componentes que deveriam estar ali,
ou seja, que nós chamamos de componentes de... seria quase um componente de pró-vida, tá? São componentes, são neurocomponentes que vão manter esse neurônio vivo. E ainda um sistema de controle das células e de qualidade daquelas proteínas que o próprio neurônio está conduzindo. Então, voltando lá para aquela ideia, eu tenho uma célula muito grande, eu tenho que fazer uma distribuição dos componentes que essa célula produz dentro dela, e eu tenho que fazer isso de maneira efetiva, e tudo aquilo que tiver de problema no meio, eu preciso ser capaz de remover desse sistema. Então, esse controle de qualidade, se ele não for bem feito, é como se eu tivesse carros caminhando ali na 23 de maio, eu tenho um acidente, a pista é bloqueada e não aparece ninguém da CET para remover os carros que estão lá. Vocês já viram isso acontecer? Não, né? Numa sexta-feira chuvosa também, isso jamais iria aparecer. E aí, para tentar contornar todo esse tipo de... todas essas alterações que são colocadas como hipóteses da morte do neurônio motor, veio a ideia de tentar usar a célula-tronco, além daqueles compostos todos que vêm sendo estudados. Então, dentre as células-tronco aqui, para falar um pouquinho mais específico da relação com ela, nós poderíamos separá-las em 3 tipos, né? As células embrionárias, que são aquelas células que foram apresentadas pelo Ricardo lá desde o início do desenvolvimento, as células-tronco adultas, que são aquelas células-tronco que estão presentes nos diversos tecidos e que são responsáveis por regenerar esses tecidos, ou seja, eu tenho uma lesão no músculo, eu tenho um tipo lá de célula-tronco específico que vai se diferenciar novamente numa célula muscular. Eu tenho um problema no sistema linfóide, eu tenho células específicas que vão se diferenciar em novas células do sistema linfóide. E temos um tipo de célula-tronco que é chamada célula-tronco reprogramada, ou, do inglês, a gente usa essa sigla, que é célula iPS, que são células que, ao serem modificadas, elas apresentam exatamente as mesmas características das células-tronco embrionárias. Quando a gente pensa na célula-tronco como um mecanismo para a esclerose lateral amiotrófica, nós temos que pensar isso num contexto. Novamente, o neurônio não está sozinho. Mas se a gente pensar no que o Ricardo acabou de falar, eu tenho um neurônio que ele precisa ser direcionado para aquele ponto específico através daquelas moléculas sinalizadoras e que ele vai tentando, durante todo aquele desenvolvimento que foi apresentado, nós temos uma rede super complexa em relação a isso. Então, a ideia que se tem de uso da célula-tronco para a esclerose lateral amiotrófica não é simplesmente de colocar a célula, seja no córtex, seja na medula, e esperar que eu tenha novamente um neurônio motor sendo conduzido especificamente e substituindo aquele neurônio motor anterior. A ideia aqui é tentar fazer com que esse neurônio motor, que ainda está sobrevivendo, consiga se manter por vários anos. Ou seja, é uma tentativa de terapia pensando no entorno do neurônio motor, de mantê-lo sobrevivendo. Como é que poderiam ser essas diversas abordagens? Então, sejam aquelas abordagens que propõem o uso das células-tronco neurais ou de células-tronco adultas de outros tecidos, ou ainda aquelas células reprogramadas, a ideia que se tem é de colocar essas células num ambiente em que elas possam exercer um mecanismo de aumento da sobrevivência dos neurônios. Tá? Aqui é só para apresentar, quando a gente olha na pesquisa pré-clínica, né, nós dividimos então a pesquisa entre pré-clínica e a clínica. A pesquisa pré-clínica é onde nós usamos todos os modelos, sejam eles animais, sejam eles modelos in vitro, todos os tipos celulares que já foram testados como células passíveis de ter um efeito de sobrevivência sobre esses neurônios. E aí a gente entra no estudo clínico. O estudo clínico que talvez tenha o maior efeito até hoje
eu não digo efeito, não é a palavra correta, mas tem sido mais bem acompanhado, não só pela mídia, mas principalmente pelos órgãos de regulação, é um estudo conduzido por essa empresa que é a Neurostem, junto com o Hospital Emory, lá de Atlanta. Então, a ideia aqui é que células tronco neurais e esse tipo de célula-tronco, ele talvez não seja passível de ser utilizado no Brasil. Por quê? Eles estão usando células de abortos espontâneos que ocorreram e dentro do feto você tem aquela camada de células nervosas que são células-tronco que estão semi-comprometidas com o sistema nervoso central. E esse grupo de células que é utilizado para esse tipo de terapia aqui. A ideia, então, foi de uso inicialmente de 18 pacientes, com 10 injeções lombares e esse acompanhamento por até 1 ano e meio. O mais importante aqui é que eles não viram evidência de aceleração da doença por conta dos procedimentos que estavam envolvidos. Por quê? É um procedimento bastante invasivo essa aplicação que eles propõem. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Num update que foi feito, as injeções foram feitas de maneira tanto num único lado da medula, quanto dos dois lados, para comparar se eu tenho alteração entre o braço direito, que estava fraco, e o braço esquerdo, que estava um pouquinho mais forte. O procedimento, ele interfere naqueles sinais vitais que ainda estavam presentes no paciente. Essa avaliação mostrou que o maior efeito que eles poderiam ter seriam naqueles pacientes que não têm sintoma bulbar, tá certo? Só que o que surpreendeu é que esse efeito que eles estavam vendo talvez fosse por conta de um imunossupressor. E aí entra uma história um pouco mais complicada. Para poder fazer essa terapia, era necessário diminuir o sistema de resistência do indivíduo. Você usa um imunossupressor para isso. Por quê? Porque a célula que vai ser injetada ali é a célula de outra pessoa. Então, a pergunta que foi feita, que foi questionada e muito bem desenhado o experimento para isso, foi o seguinte: será que eu consigo somente com um imunossupressor ter o mesmo efeito daqueles pacientes que eu tenho visto com o imunossupressor mais a célula-tronco? Então, isso aqui ainda está em andamento, eles ainda não tiveram um resultado final, porque esses pacientes vão ser acompanhados por pelo menos 1 ano e meio, assim como foram os demais, tá certo? E aí, para nós chamar bastante atenção, o fato deles estarem sempre publicando isso, de maneira que toda a comunidade científica possa observar os seus resultados e possa debater sobre os mesmos. Então aqui, só para a gente ter uma ideia de como isso é apresentado, essa aqui é uma escala, alguns já ouviram falar do ALS-FRS, que é aquela escala de força, de vitalidade, do caminhar, o quanto consegue ser independente em relação a determinadas atividades. Então, o que se observa aqui é que, ao longo do tempo, alguns pacientes têm uma melhora, depois eles mantêm, depois voltam a cair, depois melhoram um pouco, outros se mantêm da mesma maneira. Ou seja, o procedimento aqui, a conclusão única que se pode tirar nesse momento é de que o procedimento não acelera a progressão da doença. Isso é o primeiro ponto. A gente precisa ter segurança de que o procedimento não piora a situação do indivíduo e que ele não traz nenhum malefício em relação àquela situação que já está existente. Eu não quero que uma pessoa que ainda ande com dificuldade deixe de andar em 2 semanas por conta de um procedimento mal feito, tá certo? Bom, a fase 2 que foi desenhada, que teve início em setembro de 2013 e deveria ter os seus resultados apresentados agora em janeiro, mas ainda não foram apresentados esses resultados. Envolveu, então, outros 3 centros. Eles aumentaram para 16 milhões de células e 40 injeções. Então, o procedimento em si, ele envolve o quê? Ele envolve o paciente estar totalmente fixado. Eles desenvolveram um mecanismo de fixação do indivíduo e de fixação da coluna naquela posição, e a introdução
de uma cânula por toda a extensão da medula. Ou seja, na verdade, quando a gente fala de toda a extensão, é porque a ideia é de você fazer diversas injeções pela extensão. A comparação aqui seria o seguinte: se eu tivesse lá que olhar para a remoção dos diversos carros que foram batidos na 23 de maio, eu tenho só as pontes da 23 para entrar, certo? Então, ou seja, eu vou lá, removo um carro ali da 23 e tiro aquilo lá, libero aquela situação. A ideia aqui é você ter literalmente um comboio de motos que vai conseguir remover enquanto eles caminham pela avenida. Isso aqui tem uma aplicação que talvez não seja estratégico só para a célula-tronco. E principalmente esse aparato, que foi um aparato patenteado, talvez seja o maior impacto dessa pesquisa, que é o quê? Eu consegui distribuir não só uma célula, mas eu consegui distribuir outras drogas que mais à frente venham a ser desenvolvidas de maneira eficiente por toda a extensão da medula, tá certo? Aí a gente fala bastante sobre a célula-tronco, as células-tronco que já estão circulantes, as células-tronco embrionárias, as células-tronco, nesse caso aqui da Neurostem, que foram removidas de fetos. Mas em 2012, esses dois senhores aqui ganharam o prêmio Nobel por terem trazido a capacidade de reprogramar qualquer tipo celular. Então a ideia aqui é o seguinte: até 1950, o que se tinha era o seguinte: você tem um tipo de célula, que é a célula pluripotente, e uma vez que ele comece a descer esse caminho, é impossível ele retornar. E o que esses dois pesquisadores mostraram, isso, um deles lá na década de 60 e o outro agora nos anos 2000, eles mostraram que é possível trazer essa célula de volta para o estado de pluripotência e é possível também fazer com que essas células pulem de um estágio para o outro. De que maneira que isso é possível? Você usa fatores de transcrição específico, que são fatores definidos, como, por exemplo, KLF4, OCT4, e são fatores que modificam toda a programação celular. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Todas as células do organismo possuem o mesmo DNA. E da mesma maneira como o Ricardo apresentou, é o ambiente que modula como essa célula vai se comportar. Então, se eu conseguir modificar o ambiente em que ela está, eu consigo torná-la uma célula distinta. E os primeiros experimentos foram feitos com células de pele. O que é fantástico é que isso funciona várias vezes, em vários locais. Ou seja, realmente é comprovado. A gente conseguia pegar uma célula de pele de um indivíduo, transformá-la numa célula-tronco, transformá-la numa célula com características idênticas de uma célula-tronco embrionária e, a partir daí, passar a conduzir essa célula-tronco embrionária para qualquer tipo de tecido que nós tivéssemos como objetivo. Eu acho que um grande passo foi aqui em 2013, quando foi aprovado no Japão a primeira aplicação das células iPS para um trial em pacientes com degeneração macular. Ou seja, nós estamos falando de uma célula que é do próprio paciente, eu não tenho um problema de uso do imunossupressor, e aqui eu já tenho um know-how, nesse caso específico, que essas células podem se diferenciar num epitélio pigmentoso, um epitélio específico ali do olho. Tá certo? Mas qual que é a relação aqui? Vamos falar um pouquinho dessas células iPS e a esclerose lateral amiotrófica. De novo, elas passam a ser a primeira célula que eu consigo modelar a doença dentro do tubo de ensaio. Por quê? Se eu tivesse que estudar a célula que morre, eu teria que retirar o neurônio motor do paciente. Pô, nós estamos falando que quando os primeiros sintomas aparecem, mais de 50% das unidades motoras já foram perdidas. Então, não dá para eu retirar isso. Né? Se a gente fosse fazer um paralelo bem feio, seria assim, não dá para eu tirar a comida do mendigo. Certo?
Então, a ideia aqui qual que é? Eu consigo pegar a célula daquele paciente, uma célula de pele que não vai fazer falta, reprogramar e gerar um neurônio motor ali na célula, ali na placa de Petri ou no meu tubo de ensaio. Então, isso aqui foi feito a primeira vez em 2008, com indivíduos que tinham mais de 80 anos, mostrando que a idade aqui não é um problema. E num estudo que nós fizemos em parceria com a Universidade da Califórnia, então um estudo entre o genoma aqui da USP e a Universidade da Califórnia, nós estudamos 2 famílias, onde nós tínhamos 7 indivíduos, sendo 4 deles afetados e 3 irmãos, e nós mostramos que, usando essa mesma tecnologia, então a ideia é o seguinte: você faz a biópsia, implanta essa biópsia para que eu consiga ter as células da pele em cultura, e ali eu faço a reprogramação e obtenho os neurônios. O que a gente mostrou é que, no lugar de encontrarmos certos agregados que eram característicos, o que a gente observa é uma redução dos níveis de uma proteína, aqui os níveis nesses indivíduos que a gente chama de indivíduos com ELA8 ou do inglês ALS8, e que no indivíduo normal essa proteína deveria aumentar conforme a célula vai se dividindo, conforme a célula vai se diferenciando. E na verdade nos indivíduos com alteração isso não acontece. O que foi a nossa surpresa é que outros trabalhos corroboram a nossa hipótese de que existe uma diminuição dessa proteína, não só em indivíduos com essa forma genética da doença que nós estudamos, mas em indivíduos que têm aquela forma esporádica, que a gente não consegue explicar por quê. Talvez isso aqui seja o primeiro link entre as formas esporádicas e as formas familiares. Um outro estudo que traz à tona, então, o uso de compostos que possam reverter a situação do próprio neurônio que está morrendo. E a gente consegue olhar já na placa que o ácido anacárdico tem essa capacidade. Outros mostrando que microRNAs específicos, que são moléculas controladoras, conseguem também regular essas subunidades dos neurofilamentos. Aí, nossa, subunidade do neurofilamento, o que é isso? Lembra aquela história? O neurônio é uma célula muito comprida e ela deve ter várias estruturas que a sustentam. Essas várias estruturas, nós temos aí citoesqueleto e diversas estruturas de neurofilamentos. Esses neurofilamentos, eles são como se fossem estacas de uma ponte que está segurando toda a célula. Se eles são degradados ou se você tem qualquer problema neles, a ponte cai. A ideia aqui é a mesma. O que a gente mostrou é que o que foi mostrado é que esses microRNAs conseguem controlar o uso dessas estacas e a reposição dessas estacas dentro da célula. Bom, um outro trabalho aqui que mostra que alguns de vocês devem ter ouvido falar, quem gosta de acompanhar bastante a mídia e a literatura envolvida, sabe que ali no cromossomo 9 você teve uma identificação bastante importante de uma região responsável por diversos casos da esclerose lateral amiotrófica familiar. E todos esses casos têm em comum a formação desses agregados dentro do núcleo. O que se mostrou é que esses agregados eles têm uma instabilidade relacionada ao RNA, ou seja, muda-se a ideia de que a ELA até então era só uma doença ligada à citotoxicidade, à alteração nos radicais livres, a questões envolvendo os neurofilamentos. A gente passa a ter um mecanismo aqui bastante comum, que é o controle do metabolismo do RNA. E por que isso acontece? Tem essas regiões, quando estão alteradas, elas formam essas estruturas em quadruplex aqui, que nós chamamos, e que podem ser atacadas, então, por outras moléculas que são short hairpins RNAs. Eles são capazes de desfazer isso, ou seja, começam a ter in vitro modelos distintos de remover essa situação que acontece dentro da célula. Eu conseguiria remover os tais agregados a partir do uso desses RNAs específicos, ou RNAs de interferência, que são chamados de maneira geral. Vamos pular aqui.
estou com o tempo quase estourando aqui, mas só para a gente colocar, a ideia é que outros compostos, até mesmo compostos que já estão em uso há bastante tempo, podem ser utilizados para remover alguns desses agregados, como a digoxina. Isso aqui quer dizer que todo mundo que sair aqui vai sair tomando digoxina? Não, não é isso. A ideia é usar aqueles compostos que já estão disponíveis na prateleira, já foram aprovados para outras aplicações, para que verificar quais deles seriam úteis para corrigir a morte do neurônio ou manter a sobrevivência daqueles que ainda estão lá. Esse trabalho aqui traz uma sugestão bastante interessante. Nós estamos falando aqui de diversas formas da doença, 10% delas são familiares, só que a ideia aqui é o seguinte: se eu olhar para esses 10%, eu não vou atingir todo o número de variantes de pessoas que têm ela no mundo. A ideia desse estudo é fazer o seguinte: a gente tem que criar um banco em que eu consiga ter o maior número de variáveis de pessoas que tenham ela. Então eu crio um grupo que centraliza isso e vai diferenciar, vai usar essas células para experimento. Ou seja, se eu for fazer o teste com um determinado composto, o ideal é que ele consiga ter efeito em todas aquelas células que eu estou estudando, e não apenas um único grupo. E aí sim, esse composto tem um potencial para ser levado adiante e realmente ter efeito contra a doença. De que maneira isso pode ser feito? Então, um grande passo que foi dado aqui em termos de tecnologia, e aí tecnologia de máquina, é o uso desses avaliadores em grande escala. Ou seja, eu pego um número enorme de células e no lugar de eu testar um composto a cada semana, eu vou testar um composto a cada hora praticamente. O número de compostos a serem avaliados, não sei se vocês têm mais ou menos essa ideia, mas para cada remédio disponível hoje no mercado, são aproximadamente 20 a 25 anos de pesquisa, iniciados com aproximadamente 1 milhão de compostos distintos. Esse 1 milhão de compostos distintos, ele chega à casa de 10 mil depois de 10 anos, e esses 10 mil compostos têm que ser avaliados até você chegar a um único composto para entrar no clinical trial. Então a ideia aqui é o seguinte: no lugar de eu ficar batendo cabeça nesse 1 milhão por 10 anos, eu vou bater cabeça aqui em 1 milhão por 2, 3. E o número de compostos que eu tenho capacidade de olhar ali na frente e falar, não, esse aqui pode ser bom, é bem melhor. Uma outra característica aqui, qual que é? Eu vou excluir aqueles que não têm efeito, porque muitas vezes a gente olha para diversos deles e fala assim, não, isso aqui deve ser muito bom. Quantos foram os clinical trials que já foram discutidos em relação a ela e que chegaram ali na frente e não puderam ser aplicados? São vários. A gente tem, com esse tipo de abordagem, uma capacidade de eliminar logo no começo aqueles que realmente não têm efeito. Tá certo? Então, o fluxo aqui qual que é? A gente tem o paciente, onde eu posso obter as células dele, estudar, produzir um grande número para avaliar esses compostos, testar novamente nos modelos animais e aí sim partir para o clinical trial, ou eu parto do modelo animal, respondo a essas questões, produzo as células específicas e aí eu vou partir para o clinical trial. Célula-tronco hoje chega até aqui. A gente está numa fase de clinical trial. Não existe nenhum tipo de tratamento com célula-tronco aprovado para uso em paciente com esclerose lateral amiotrófica. Ponto. Eu me limito a dizer isso. Discussões a respeito de aquele lá funciona, aquele lá não funciona, não vou nem colocar em pauta nesse momento. Tá? Bom, vou pular aqui rapidinho. Quais são os desafios que nós temos à frente? As células-tronco ainda estão num momento de pesquisa. O que ainda é preciso ser feito é conseguir modelar essa célula com o envelhecimento. Por quê? O neurônio motor que fica lá
no laboratório, ele não tem mais do que 3 meses. O paciente com ela começa a desenvolver isso depois que vira adulto. Como é que eu consigo modelar isso? Como é que eu consigo fazer 40 anos da pessoa em 3 meses da célula em cultura? Esse é um grande desafio. Existem algumas maneiras de você envelhecer, mas o envelhecimento na placa não é um envelhecimento igual de um organismo completo. A gente precisa ainda descobrir como controla essa diferenciação para que ela possa ser muito bem direcionada e qual que é a perspectiva. No caso das IPS, elas não teriam um problema de rejeição, porque a célula é do próprio indivíduo. Os trials de aplicação estão começando ainda com outras doenças, porém, talvez não demore muito para que eles cheguem com as células IPS. O uso de distintos backgrounds para estudo ele é importantíssimo para você conseguir compostos com verdadeiro efeito sobre a doença. E essa questão de você avaliar compostos numa velocidade, numa rapidez que é sem precedente. Então, só uma última mensagem. Onde que a gente está aqui na pesquisa com a célula-tronco? Em julho, tem uma competição na França que é o Tour de France. Todo mundo já ouviu falar. A gente está aqui no meio da montanha, tá? Esses aqui são as diversas abordagens para você tentar corrigir a esclerose lateral amiotrófica do indivíduo. Aquele que vai chegar primeiro, não importa. O importante é chegar ali em cima e chegar inteiro. Chegar rápido. Era isso, gente. Obrigado.